Meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor, nós estamos aqui hoje no nosso Semeando a Palavra para trazer uma reflexão, para falar com você a respeito de um assunto muito importante que é a ceia do Senhor. A palavra de Deus nos traz a ceia como uma das ordenanças de Jesus. Jesus, como nosso Senhor, ele determinou que observássemos algumas ordenanças, dentre essas, a ceia do Senhor. Ele disse na sua palavra que nós deveríamos ir por todo o mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações, batizando. Essa é a primeira ordenança. Mas também a sua palavra diz que ele nos determinou para observarmos a ceia do Senhor até que ele venha. A ceia, na verdade, nós usamos o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto sobre essa ordenança. Ele diz, olha, essa ordenança é algo que eu recebi do Senhor. Então, o Senhor transmitiu a mim e agora eu estou transmitindo a vocês da forma como o Senhor me ensinou, da forma que o Senhor me determinou. E então, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele declara pormenores sobre a ceia do Senhor. E ele disse para que observássemos isso em memória do Senhor. Uma coisa interessante com relação à ceia, é que a ceia ela é uma festa cristã, que, na verdade, surgiu no dia da morte de Jesus. Ele, quando estava, no dia que antecedia a morte de Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, observando a Páscoa, participando da Páscoa, a Bíblia diz que ele então faz essa declaração e anuncia uma nova aliança com o seu povo. E ele então passa a apresentar aos seus apóstolos, que ali com ele estava no cenáculo, que a partir de ali deveriam observar a ceia até que ele retornasse. A ceia e a Páscoa, a distinção, a Páscoa, ela lembrava o momento que o povo de Deus foi tirado do Egito. A palavra Páscoa, do hebraico, que significa passar por cima, ela rememorava o povo quanto à libertação da escravidão do Egito. A ceia, ela traz outro tipo de significado. Ela nos relembra de que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo e a partir do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo que foi derramado, do corpo de Cristo que foi moído por nós, nós temos agora comunhão, nós temos acesso a Deus pela ação de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então, com relação à ceia, nós temos a observância de algumas formas. Utilizamos dois elementos, o pão e o vinho, que na verdade não são substitutos do corpo de Jesus. O corpo de Jesus, em sua essência, está no céu, apesar de que ele é onipresente, está em todos os lugares. A sua palavra diz que a presença dele enche a terra, enche os céus. A glória dele enche todos os lugares, mas a essência desse corpo está no céu. E a palavra de Deus diz que nós devemos usar o pão e o vinho como simbolismos do corpo e da obra que Cristo fez, do corpo e do sangue de Jesus e da obra que Jesus fez. O seu sangue, ele é o que nos purifica de todo pecado. O seu corpo é o alimento para as nossas vidas. Aí a palavra de Deus diz que nós devemos usar esses elementos para que tenhamos fortalecimento da nossa vida espiritual. Apesar de serem elementos materiais,
eles, quando ingeridos, depois de consagrados, eles trazem nutrientes para o nosso espírito e nos fortalece. E Jesus diz assim: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida em si mesmo, porque através desse simbolismo nós somos nutridos espiritualmente. Então, todo irmão, toda pessoa que é membro, ele precisa estar participando do corpo e do sangue de Jesus. Eu convido você para fazer isso com toda serenidade, com toda seriedade, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso, discernindo o corpo e o sangue do Senhor, entendendo o que isso significa, entendendo o simbolismo do pão e do vinho, e assim recebermos fortalecimento espiritual para continuarmos a nossa vida cristã em vitória. Que Deus abençoe, fique essa palavra para você, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família.